Dr. Guilherme Oliveira Martins, obrigado por ter vindo almoçar connosco. Desde logo, soube-lhe bem ter vindo aqui uma casa, quase que podíamos falar, não digo propriamente fundadora, mas ligada a ideais fundadores de Abril. Soube-lhe bem ter vindo aqui? Venho sempre com muito gosto e agrado aqui à Associação 25 de Abril e tenho de há muito uma colaboração muito estreita com esta associação, que no plano cultural tem tido iniciativas extraordinariamente interessantes e por isso venho aqui com um grande prazer. Prazer redobrado pelo facto de ter sido convidado pelo meu amigo António Colasso. Obrigado. Falar de Abril, falar de, enfim, protagonistas. O Dr. Guilherme, quer se queira, quer não, tem sido, de facto, um dos protagonistas também do que se tem feito por um Abril novo. Neste momento ocupa as funções que sabemos. De qualquer forma, assim, não penso que esteja em condições de se fazer já o balanço da sua vida, que ainda vamos esperar muitas coisas de si, mas numa fase em que as coisas estão algo desanimadas, algo menos boas, como é que, como político, com responsabilidades, tanto na condução dos destinos à sua maneira, qual é o retrato que acha? Acha que estamos a dar o melhor de nós, cada um nas suas responsabilidades, uns ocupando cargos com mais responsabilidade, outros com menos, mas qual acha que é a consciência, a noção que os políticos, as pessoas que têm, digamos, o poder, como falámos há pouco, qual é a noção que acha de que se calhar ainda nos falta fazer mais qualquer coisa? Andamos todos em busca desse mais que nos falta. Eu não estou a ponto de fazer balanço neste momento, não me falta ânimo e repito o que disse há poucos dias, é um jornal regional, que foi isto: precisamos atrair os melhores à vida política. Isto pode parecer um lugar comum, mas não é. Parte da constatação que há muitos, se calhar, que sim, não aderem por verem... Sobretudo se compararmos com os cidadãos que tinham um Estado nas situações que nós conhecemos, antes de 25 de Abril, e que puderam imediatamente a seguir a 1974 dar o melhor de si na Assembleia Constituinte, na Assembleia da República. E eu noto nas gerações mais jovens que há alguma resistência, algum desencanto relativamente à participação na vida política democrática. E por isso, eu digo, primeira prioridade que a democracia e a cidadania têm é atrair à vida política os melhores. Porquê? Porque a vida política é algo de muito nobre em qualquer sociedade. A sociedade não pode ser indiferente relativamente à condução dos seus destinos. E se os melhores não assumirem responsabilidades, então teremos por certa mediocridade. Portanto, doutor, atrair os melhores, mas também para, se calhar, uma melhor democracia. Certamente que sim, a qualidade da democracia é algo de fundamental, mas a qualidade da democracia não é uma abstração. E eu digo em 4 traços fundamentais o que entendo por uma democracia de qualidade. Uma democracia de qualidade é aquela em que o primado da lei geral e abstrata para todos é inequívoco. Em segundo lugar, a necessidade de funcionarmos em pluralismo, em diversidade e através da legitimação periódica pelo voto. Mas o voto não é tudo. É indispensável percebermos que a legitimidade do exercício, isto é, nós temos que ser capazes em cada momento de assumir responsabilidades, não apenas de 4 em 4 anos, quando ocorrem as eleições, mas em cada momento, em cada circunstância. E o quarto elemento, o quarto fator fundamental é que a democracia, para funcionar, tem que ser uma democracia justa. Doutor, homem ligado à cultura, o Centro Nacional de Cultura deve-lhe muito, devemos-lhe muito. Falámos há pouco que não nos esgotamos naquilo que fazemos profissionalmente, passando muito assim de raspão. Essa história de não se ficar pelo Tribunal de Contas
pelas suas tantas contas, como já lá iremos, e o estar também embrenhado na defesa dos valores culturais e das iniciativas do Centro Cultural. Acha que isso é de facto um exemplo que nem sempre é seguido por todas as pessoas? Ficamos todos muito no bem bom da pantufa e, portanto, se calhar podíamos dar um pouco mais à sua semelhança? Não há nada pior do que darmos receitas ou dizermos mais ou menos aquilo que outros deverão fazer. A cidadania apenas se aprende através do exemplo. E porquê que eu refiro isto? Porque ao dedicar-me, como me tenho dedicado, também até com responsabilidades internacionais, às questões da cultura e do património, faço como cidadão. E faço porque, de forma natural, entendo que não posso ser indiferente relativamente... O poder nunca o deslumbrou, portanto. Não. Eu várias vezes o disse, não sou claramente um homem de poder, mas gosto muito da vida política, gosto muito do empenhamento e da responsabilidade cívicos, mas é indispensável percebermos que a vida tem que ser vivida nas suas várias dimensões. Na dimensão do serviço e da responsabilidade, mas também na dimensão do lazer, dos valores. E ao falarmos de valores, nós estamos a falar na necessidade de cuidarmos sempre do bem, do bom, do belo e do justo. E do justo. Tribunal de Contas, as contas em que andamos metidos, sei que não é uma missão fácil, o Dr. Guilherme já nos deu alguns exemplos disso. De alguma forma, como é que andam os portugueses de contas? Não só o Governo, a quem de vez em quando, enfim, provoca alguns engulhos, mas também todas as outras instituições. O Poder Local, ultimamente, tem também outra responsabilidade, com uma questão da fiscalização das parcerias. Em todas estas missões, posso perguntar-lhe se tem sentido alguma pressão para que não faças tão bem as contas? Como é que é isso de tratar das contas? Nunca, felizmente. Nesse aspecto, a vida democrática portuguesa funciona positivamente, com credibilidade e com razões para dar confiança aos cidadãos. Nunca senti qualquer pressão no exercício constitucional e independente das funções que me são confiadas. E por isso devo dizer que me sinto a cada passo incentivado numa perspectiva positiva, porque muitas vezes se diz assim, o Tribunal formula as suas críticas, os seus reparos, mas o mais importante na ação do Tribunal são as suas recomendações para que as coisas melhorem. E vimos com grande agrado e apreço que, ao longo dos anos, o número de recomendações que têm sido cumpridas e respeitadas por parte dos nossos destinatários é um número crescente. O ano passado, por exemplo, chegámos a um valor superior a 80% de recomendações cumpridas. No ano anterior tínhamos tido mais de 60%. Isto é, naturalmente, encorajador. E isto serve para dizer que a democracia exige uma separação de poderes clara, uma limitação de poderes que tenha consequência, mas, sobretudo, a necessidade de aperfeiçoarmos a boa utilização dos dinheiros públicos. Essa boa utilização são questões colocadas pelos nossos leitores. Passariam por mais poderes, por forma a tornar mais concretas, palpáveis, algumas dessas recomendações, ou sente que, se calhar, 2006, as coisas morrem um bocadinho na praia? Não acho de todo que as coisas morram na praia, pelo seguinte. Em 2006, o Tribunal viu reforçados os seus poderes. E esse reforço de poderes teve como consequência que houvesse mais efetividade nas suas sanções. E se falo das sanções, é porque se trata de mecanismos
dissuasores, são mecanismos que exigem que aquilo que o Tribunal faz, aquilo que o Tribunal diz, aquilo que o Tribunal recomenda, tenha consequência, tenha resultados práticos. Eu recordo, quando tomei posse de Presidente do Tribunal, que muitas vezes se perguntava, e não era só em Portugal, nas instituições congêneres a mesma pergunta ocorria, se perguntava, mas então qual é a consequência do trabalho crítico do Tribunal? Nos últimos anos, essa pergunta tem vindo a ter resposta efetiva. Ou seja, não é possível hoje dizer que a ação do Tribunal não tem consequência. Que consequência? Em primeiro lugar, relativamente ao reforço, quanto ao controle do endividamento, da fiscalização prévia. E isso significa uma consequência muito importante. É que, pela ação do Tribunal, nós temos evitado que o endividamento, quer da Administração Central, quer da Administração Regional, quer da Administração Local, tenha aumentado. O segundo aspecto importante tem a ver com o facto de termos introduzido nas ações de auditoria a figura da recomendação e prazos concretos para que as recomendações sejam cumpridas. O que é que acontece se as recomendações não são cumpridas? Pode e têm sido aplicadas sanções efetivas. E o nível de execução voluntária das sanções tem sido absolutamente extraordinário e tem ultrapassado tudo aquilo que inicialmente se previa. Doutor, para terminarmos, as notícias de hoje dão conta de que, pelos vistos, a nossa dívida parece respirar um pouco mais de saúde, e estando a tudo ligado, seguramente se a economia também respirar melhor, também as contas que o Tribunal vigia ou controla, ou analisa, era possível dar aqui algum recado ou algum conselho? O que é que podemos fazer com este respirar que a todos parece nos alivia? Presidente... Dois conselhos fundamentalmente. O primeiro é falar o menos possível sobre estes temas para reforçar os mecanismos e instrumentos de confiança. Eu vejo muitos comentários que, além de não serem inteiramente rigorosos, são muitas vezes perturbadores. Desculpe, podíamos falar menos cá dentro e se calhar mais lá fora, à Europa, para que percebam de uma vez por todas que os especuladores não podem continuar. O segundo elemento. O segundo elemento é que precisamos de mais Europa e mais solidariedade europeia, menos egoísmo e mais coordenação. Esse aspecto é absolutamente fundamental. Sempre que nos coordenarmos no plano europeu, sempre que recusarmos a lógica protecionista, nós estaremos a ganhar. Doutor, e mesmo a terminar, voltando ao mundo da cultura, onde a Ânimo, enfim, dá o seu contributo, estamos aqui no Chiado, somos vizinhos, Centro Nacional de Cultura, parece que podemos anunciar a possibilidade de estreitarmos laços e iniciativas? Trata-se de uma continuidade, nesta circunstância com a Ânimo, já que com a Associação 25 de Abril essa cooperação já existe. José Augusto de França costuma dizer, e eu estou de acordo com ele, a capital de Portugal é Lisboa, a capital de Lisboa é o Chiado. E nós temos que garantir que esta nossa capital da capital possa funcionar com iniciativas culturais, com uma movida que tem, de facto, se tem desenvolvido. Recordo bem, quando cheguei ao Chiado, numa fase mais próxima, depois de 1988, depois do terrível incêndio, o Chiado estava praticamente morto. E hoje o Chiado está mais vivo ainda do que antes desse grande desastre. Portanto, mais do que falar de contas, vamos poder contar com o Dr. Guilherme e com o Centro Nacional de Cultura. Naturalmente, estamos sempre a falar de boas contas, porque, etimologicamente, as contas são as pedrinhas que nos permitem contar, mas as contas são também as pedrinhas que nos permitem sonhar. Muito obrigado e boas contas. Obrigado.